Amer continua aqui disparando na frente, Marcos Saravalli. E aí? O que tem aí esse papel de Amer 3, hora de entrar, hora de sair? Se não me engano, foi o Jaime que perguntou pra gente lá no chat. Uhum. Bom, acho que o primeiro ponto a gente tem que olhar para esse gráfico aí e falar, pô, um gráfico parece ser até assustador, né? Um gráfico com tamanhas quedas, né? O preço olhando para, não 2020, estamos olhando para preço de 2019, né? Que o Jaime colocou. Então, primeira coisa, sempre a gente fala assim, Marco, como é que a gente filtra, né? Como é que a gente identifica as ações que possam estar baratas? Esse é o modelo. Você fala assim, pô, será que a empresa não fez nada em um ano, não melhorou, não cresceu? A gente tem essas dúvidas, né, em relação a lojas americanas, enfim, a Amer agora. E a gente também tem dúvida em relação ao setor como um todo. Então, a companhia também pode estar decepcionando no curto prazo em relação às expectativas que o mercado tinha em relação ao negócio. Mas, na minha opinião, acho que tem muito mais o fator macro, né, que está jogando muito contra o setor como um todo, do que os fatores micro, né? Ou seja, as companhias têm feito o trabalho, pode estar um pouquinho abaixo da expectativa, dependendo da companhia, mas o macro está jogando muito contra. Marco, o que é o macro? Macro é a taxa de juros, principalmente de longo prazo, está subindo muito. E sempre o investidor, imagina o investidor brasileiro, investidor global, né? Investidor que lá tem centenas de bilhões de dólares, ele não consegue fazer uma análise detalhada de Amer agora no curto prazo, né? Então, o que ele faz? Ele fala assim, pô, como é que está essa taxa de juros? Está subindo? Então, eu preciso reduzir minha exposição àqueles setores que são beneficiados ou dependem mais de juros. Então, quais são os setores? Principalmente varejo, consumo e construção civil. Então, dá uma olhada no gráfico, vê se não está indo muito junto. Talvez algumas ações, lógico, que estão mais fortes, até não é só o caso dessa, a própria Via também, que é um caso de uma ação que a gente gosta, a gente tem recomendação, também está muito barata, muito descontado, está num preço também pré-pandêmico, né? É um papel que já esteve acima de R$20, está abaixo agora de R$11. Então, o setor inteiro está sendo penalizado. Algumas mais, outras menos, mas o setor inteiro, na minha opinião, está sendo penalizado. E o setor inteiro, na minha opinião, está com desconto excessivo, né? Então, essa é a minha leitura. Tem casos individuais das companhias, tem pontos individuais, mas, na minha opinião, é muito mais o macro, muito mais o cenário do que os fatores individuais de cada empresa, tá? Então, mas realmente chama atenção e pode acontecer dias como hoje, como você está vendo. Por exemplo, pô, se o papel está caindo, está num preço de 2020 ou até mesmo 2019, vale a pena comprar um pouquinho, vale a pena às vezes fazer um swing trade que a gente chama, pode ter dias de 3, 4, 5% de alta de recuperação. O difícil é ter uma consistência, uma alta consistência, é isso que a gente não está vendo, infelizmente, nos papéis desse setor, né?